Apoio Cronos. Casas da Água. Bem-vindos, amigos do nosso Condomínio Hoje. O nosso Condomínio Hoje é o programa realizado pelo Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. No ar, no canal 4 da NET, sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios, com o nosso tradicional abraço ao senhor professor Sionésio da Cronos e também ao senhor José Nitro, o idealizador da Casas d'Água, apoiadores aqui do nosso condomínio hoje. E um grande abraço também ao seu Alfred Heilmann, que é o presidente do Sindiconde e que nos acompanha pelo canal 4 da NET ou também pelo www.tvfloripa.org.br em tempo real. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez para falar dos direitos de você, cidadão, telespectador, internauta, o doutor Alberto Luiz Calgaro. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, senhor. Obrigado por despender o seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. A gente trata aqui de assuntos pertinentes à vida em condomínio, né? Batendo sempre na tecla da educação, não só da boa convivência entre as pessoas que vivem nas suas unidades, mas também falamos da boa gestão, dos bons procedimentos jurídicos, contábeis necessários para o condomínio ter uma vida tranquila. E é sobre isso que a gente quer voltar a conversar com o doutor Alberto, que é especialista na questão de condomínios. Né? Só trabalha com isso ou aceita outras ações também, doutor? Não, o escritório trabalha com diversas áreas, no direito civil, família, empresarial, mas eu tenho uma atuação bastante grande aí nessa parte de condomínios e o trabalhista também em virtude dos condomínios, né? Permeia todos os campos. Exatamente. E condomínios é um universo que não tem fim à exploração também. É muito grande porque tudo acontece dentro de um condomínio, né? Então, tem a parte propriamente dita de condomínio, de direitos, deveres dos condôminos, mas dentro de um condomínio tem pessoas, tem famílias, tem direito de vizinhança, tem administração de síndico, então... Ocorre todas as situações. Tem empregados, então, tem prestadores de serviço, acontece... Acidentes de trabalho. Tudo que acontece numa sociedade acontece também dentro do ambiente de condomínio, ele se reproduz ali. Um microcosmos. Exatamente. E tudo é regido, essa questão processual, jurídica, é regida por dois documentos, vamos dizer assim, que é o Código Civil e também o Código de Processo Civil. Exatamente. Essa é a denominação. Exatamente. O nosso Código Civil brasileiro foi atualizado agora em 2003. E foi por isso que o Código de Processo Civil teve que ser atualizado também agora recentemente? Na verdade, assim, ele é separado do outro. Tá? O Código Civil, ele regula os direitos que a gente chama de direitos materiais. Ou seja, são os direitos propriamente ditos. O direito, no caso do condomínio, direito dos condôminos, deveres dos condôminos, como que o condomínio se constitui, como que se dá uma assembleia. Então, essa parte material de direitos está no Código Civil. O Código de Processo Civil, ele regulamenta como as ações na justiça, as ações cíveis, como que elas vão andar na justiça. Quantidade de audiências, direito de defesa, prazos, recursos... Os ritos, como vai funcionar na justiça. Então, assim, a partir do momento que o Código de Processo Civil, ele é o que... Quando um direito ele não é respeitado, você tem que buscar a justiça, o Código de Processo Civil é que vai ditar qual é o ritmo que essa ação vai tramitar na justiça. Então, ele ajuda na situação de você conseguir implementar o direito que eventualmente te foi negado. Por isso que ele é muito importante. Não necessariamente ele tenha sido reformado em virtude do Código Civil. Não está diretamente ligado. Não. O objetivo principal da reforma do Código de Processo Civil, é uma discussão que vinha já há bastante tempo, é uma tentativa, isso foi uma iniciativa de juristas de diversas áreas, promotores, advogados, juízes, uma tentativa de fazer com que a nossa justiça, que é reconhecidamente morosa, está abarrotada de processos, de tentar contribuir para que ela ande um pouquinho mais, né? Que os direitos eles sejam implementados de uma forma mais rápida quando surge um conflito, né? Certo. Então, o Código Civil trata da vida na sociedade. E a hora que tiver aqui alguma coisa ir para a justiça, aí vai ser regrado pelo Código de Processo. Exatamente. Processo Civil. E quem é que escreve tanto um quanto o outro, o Código Civil e o de Processo Civil? Na verdade, o Código
Ele é chamado de código porque ele traz um documento fechado, todo um sistema jurídico. Mas o código nada mais é do que uma lei. Uma lei. Tá? Então, Feita o código pelo é uma Congresso. lei ordinária federal. Então, ela é feita pelo Congresso, passa na Câmara dos Deputados, passa para o Senado, se tem alteração, volta para a Câmara, depois vai à sanção do presidente. Então, ela é uma lei como todas as outras. E a sociedade civil participa da elaboração do Código Civil? Participa, como todas as leis, é aberta à discussão por parte da sociedade. No caso, como o Código de Processo ele tem uma questão mais técnica, né? A sociedade civil, no caso, foi justamente essa iniciativa de juristas e foi montado comissão para debate, Sim, a OAB advogados participou, a OAB. Ministros do STF, do STJ, Associação de Juízes. Representantes da sociedade? Teve muita gente contribuiu para que chegasse, eu não vou dizer que agradasse todo mundo, mas que respeitasse os interesses de todo mundo, né? Porque você vai discutir às vezes morosidade do judiciário, talvez a primeira reação seja, temos que reduzir o número de recursos. Só que reduzir o número de recursos, às vezes é uma coisa complicada, porque quando você é réu num processo, e não estou falando do processo criminal, é um processo civil mesmo, se você eventualmente teve uma sentença contrária a você quer recorrer. Então você quer que outra pessoa, que outro juiz, que um tribunal colegiado reanalise a tua decisão. Se você tem uma decisão provisória, você quer que isso seja analisado. Então quando nós estamos na posição de prejudicados, nós queremos ter o direito de recurso. Então o recurso ele é muito importante. O debate foi importante por isso, porque se propôs, não, vamos retirar alguns recursos. Aí outros já dizem, não, peraí, não é bem assim. Vamos encontrar uma forma de fazer com que os recursos sejam mais rápidos, mais efetivos. Né? Estabelecer em alguns casos onde pode ou limitar. Exatamente. E isso foi mexido? A quantidade específica aí de recursos foi alterado nesse... Poucos recursos foram extintos. Na Extintos. verdade, houve alteração da sistemática para tentar fazer com que os julgamentos sejam mais rápidos, mas sem retirar a possibilidade de recursos, até para respeitar o que diz a Constituição, na questão da ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição. Quer dizer, isso é uma questão constitucional que aí a lei também não pode suprimir demais. Né? Certo. Todo mundo tem que ter o seu direito à ampla defesa e na ampla defesa entram também todos os recursos necessários a que o direito seja respeitado. Né? Sim, mas isso também, como o doutor falou, é um dos motivos da morosidade, né? Porque tem recurso em mais uma instância. Quantas instâncias é possível um processo avançar? Tem aqui a instância local, que é regida pelo tribunal lá de Porto Alegre, é isso? Não. No caso de Florianópolis? Na verdade, assim, existe a justiça que nós chamamos de primeiro grau. Primeiro grau. Que é o fórum. É o fórum. Aqui da comarca. Aqui da comarca. Então, são várias comarcas, esse é o primeiro grau e os processos são julgados por um juiz. É um juiz singular, ele julga sozinho em gabinete. Tá? Então, ele profere uma sentença, é o nome correto. Cabe recurso dessa decisão para um segundo grau, que aí é o Tribunal de Justiça, onde tem os desembargadores. Ainda aqui na capital, Florianópolis. Na Justiça Estadual, aí aqui na capital, em Florianópolis. Com relação à Justiça Federal, aí é esse que você estava comentando. O primeiro grau funciona aqui, o segundo grau é em Porto Alegre, Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional é em Porto Alegre. É em Porto Alegre, na Justiça Federal. A estadual é aqui, o segundo grau em Florianópolis, e a Justiça do Trabalho, o segundo grau também é Florianópolis. Tá? Essas são as instâncias ordinárias, ou seja, o processo, teoricamente, ele terminaria ali. Mas existem as instâncias extraordinárias, que aí é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, que servem para discussões somente de questões jurídicas. Divergência entre tribunais de interpretação de uma lei, não serve para você analisar a prova, fato, de quem é a culpa por um processo específico aí de direito, não. É mais para interpretação de lei, porque é comum. O Tribunal de Santa Catarina interpreta uma determinada lei de uma forma, o Tribunal do Rio Grande do Sul interpreta de uma outra forma e a mesma situação acaba tendo duas decisões diferentes. Então isso vai ao STJ, o STJ pacifica, dizendo, olha, esta lei se interpreta desta maneira. E esse entendimento passa a ser aplicado, né, por todos os tribunais. Passa a ser a tal da jurisprudência. Exatamente. Que aí vale para todo mundo. Pô, então não tem tantas instâncias assim, parecia uma coisa muito mais caótica. Não são tantas instâncias. A questão é que existe um excesso de processos.
E esse excesso de processos, logicamente, causa um excesso de recursos também. E, por exemplo, hoje, se você for analisar, um dos maiores litigantes da justiça é o próprio Estado. Então, O próprio governo. Você pega Florianópolis, por exemplo, o maior litigante de Florianópolis, mas disparado, é a Prefeitura de Florianópolis. Litigante é quem é acionada. Que é parte em processo, É parte em adicionada processo. e é autor também. A Prefeitura? Prefeitura, mas é porque tem as execuções fiscais, porque, né? O Estado também, a União, a mesma coisa, apesar que a União tem a Justiça Federal, que é uma justiça separada para os processos de interesse da União. Mas assim, o Estado ele tem muitos processos, ele contribui também para essa morosidade. E aí você pega, por exemplo, bancos, empresas de telefonia, assim. Sim, sim. E a Prefeitura trabalha com todos os cidadãos, né? Tem relação com um universo muito grande Claro, de pessoas. Né? claro. É natural que tenha muito movimento também. Né? E aí entra assim, um dos espíritos que norteia esse Código de Processo Civil novo é justamente a conciliação e a mediação. Esse acho que é um grande esforço que tem que ser feito e vai ser feito a partir de agora, já está sendo feito, que é você tentar evitar esse excesso de processos, justamente através da conciliação pré-processual e também durante o processo, ou seja, chamar as partes, sentar, conversar e resolver o problema sem precisar ir para o judiciário. Certo. Um processo a menos, ele faz com que a justiça realmente ela comece a andar mais rápido. Foi implementado bastante essa questão de conciliação. Foi. Ficou mais fácil, a pessoa que faz a conciliação tem mais poder para decidir sobre questões, né? Hoje o código ele privilegia muito a conciliação. Então, alguns processos eles vão se iniciar agora com uma conciliação ou com uma mediação, às vezes nem tanto com o juiz, mas com mediadores mesmo. Sim. Antes de chegar ao juiz, mediadores treinados para isso vão sentar com as duas partes, tentar conversar, achar um meio termo. Então, o próprio código privilegia isso. Vamos tentar primeiro mediar, conciliar as partes para depois... Para não abarrotar a justiça. Só quando precisar, vai para um juiz decidir. E quem que pode ser mediador? Tem que ser advogado? Tem que ser Não necessariamente. Os tribunais hoje, eles estão coordenando essa questão. Então, inicialmente são pessoas qualificadas pelo próprio tribunal. Funcionários, às vezes estagiários. Dentro do próprio tribunal? Dentro dos próprios tribunais, né? Porque, lógico, tem que ser uma pessoa que tenha idoneidade, uma qualificação, uma pessoa que tenha idoneidade, uma pessoa que não tem interesse nenhum, ela tem que estar lá isenta, como um juiz, né? Não pode estar envolvida com nenhuma das Tem que ter partes. preparação, porque você vai tratar com os mais diversos tipos de problema e essa pessoa ela não pode agravar o problema, ela tem que resolver. Ou, se não o problema todo, resolver parte, né? Certo. E ela não pode agravar. E isso é uma coisa que pode acontecer. Se você pega duas pessoas em conflito e não souber fazer a mediação, você piora o problema. Né? Piora. Então... Vai precisar de 2 juízes aí depois, não um só. Exato. Dr. Alberto Luiz Calgaro, advogado, especialista em questões condominiais, aqui no nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, que vem com o apoio da Cronos e também da Casas d'Água. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, todo sábado, às 7 da noite e também segunda-feira, 21 horas, tanto aqui no canal 4 da NET, quanto em tempo real, pelo tvfloripa.org.br. E nosso condomínio hoje ficam todos disponíveis também na página do Sindiconde, que é o sindiconde.com.br, que você pode visitar. E pode visitar também o escritório do Sindiconde, que fica na sobreloja do bloco B do CEISA Center. O CEISA Center é o mais conhecido centro comercial aqui da capital. Acho que é um dos mais antigos, o maior, e o CEISA Center a gente costuma dizer que ele não tem endereço, ele é o CEISA Center. É uma referência, né? Exatamente. Todo mundo se baseia ali pelo CEISA Center, onde está a sede do Sindiconde. Verdade. E a questão dos condomínios, doutor Alberto. Esse novo Código de Processo Civil alterou significativamente os ritos, né, na justiça para cobrar condomínios em atraso. Foi só condomínios que sofreram essa mudança ou tem algumas outras coisas que tiveram o seu processo mais facilitado para quem vai cobrar isso? O código ele alterou uma série de questões. Especificamente nessa questão dos condomínios, entrou essa questão de considerar a taxa de condomínio como título executivo. Pode ser executado. Ou seja, o Código de Processo Civil ele define alguns títulos, ou seja, alguns documentos representativos de dívida, ele define alguns deles em razão
de uma credibilidade maior, ele define como título executivo, ou seja, como se fosse o mais comum que a gente conhece são cheques, notas promissórias. Então você de posse de um cheque, você entra na justiça, já executa esse cheque. Você não precisa entrar com uma ação de cobrança para o juiz dizer que esse cheque é devido. Ele já é devido por si só. E hoje o Código de Processo Civil ele passou a considerar a taxa de condomínio como um título executivo. Ou seja, passou a dizer que ele por si só já representa uma dívida reconhecida. Então, o que antes era necessário que provar que era uma dívida. Exato. O condomínio tinha que entrar com uma ação de cobrança, dizendo, olha, existe uma dívida, o juiz ouvia outra parte, audiência, até chegar numa sentença onde o juiz dizia, realmente é devido. A taxa de condomínio tais, no valor tal, condena o réu ao pagamento. Hoje não é mais necessário isso. Hoje o condomínio entra na justiça com uma execução da taxa de condomínio dizendo, olha, eu tenho este crédito e quero receber. E o juiz diz, pague em 3 dias sob pena de penhora de bens. Então, quer dizer, a dívida já é reconhecida, já existe uma ordem de pagamento. Em 3 dias pode sair uma sentença. Em 3 dias sai a ordem, a ordem sai para que o réu, condomínio no caso, pague em 3 dias sob pena de penhora de bens. Pode ser bloqueio de dinheiro em conta bancária, pode ser penhora de um carro, penhora de um terreno ou do próprio apartamento, às vezes da vaga de garagem. Instrumentos de trabalho podem ser penhorados? Não, aí não. Instrumentos de trabalho, salário, aí tem alguns bens que têm uma proteção legal, né? A casa não pode ser penhorada porque você está pagando condomínio, não, alguém pode ser proprietário e pagar condomínio, existe um dito, digamos assim, existe uma lei que é a lei de empenhorabilidade. Então ela diz quais os bens não podem ser penhorados. E dentre eles ele fala do bem de família. E isso é o popularmente conhecido. O bem de família é o quê? É o único imóvel residencial destinado à residência da pessoa. Só que essa lei do bem de família ela tem algumas exceções, ou seja, quando que a tua residência pode ser penhorada. E uma dessas exceções é justamente a taxa de condomínio. Olha, pode do próprio apartamento. Então, se a pessoa, o único bem dela é aquele apartamento, é onde ela reside, ele é o bem de família dele. Só que se ele estiver devendo o condomínio, aquele imóvel pode ser penhorado, vai a leilão, é vendido para pagar a dívida. É uma das exceções. E tem que deixar acumular muitos condomínios, porque um imóvel vale o quê? 100, 200 mil reais. E condomínio é 500 não existe na lei uma obrigação de 3, 4, 5 taxas. Mas é lógico que a enorme maioria dos condomínios espera sim. pelo menos 3 meses para propor uma execução desse tipo. Porque, até mesmo pelo valor, né? Você vai contratar advogado, vai de repente desembolsar com custas judiciais para entrar com a ação. Quem é responsável pelos custos de advogado nesse caso? É o condomínio. Quem move a ação. Quem entra com a ação é obrigado a pagar as custas judiciais, contratar o seu advogado. Posteriormente, na ação, ela vai pedir o ressarcimento disso. Né? Quem deu causa à ação vai ser condenado a ressarcir essas custas, a pagar os honorários de advogado. Uma pequena bola de neve. É complicado. É por isso que a gente fala em penhora do apartamento, porque infelizmente, e aí principalmente hoje em dia, como a gente está vivendo aí uma crise, muita gente deixa de pagar o condomínio por desconhecimento, e aí isso passa 3, 4, 5 meses, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, vai para a justiça, se agrava mais ainda, e quando a pessoa chega lá, aquilo já se tornou tão grande que se tornou impagável. E aí ela não consegue pagar e aquilo vai uma hora acabar desaguando na penhora. Quando chega num valor aí que não é tão grande, os próprios juízes costumam fazer a penhora da vaga de garagem, quando ela tem uma matrícula separada. Vaga de garagem. Ufa, então, a pessoa perde a garagem, mas preserva o apartamento. Mas tem dívidas que chegam num valor tão alto que a garagem já não suporta, então tem que ser... Nossa, tem condomínios que chega... Infelizmente, é uma realidade hoje em dia, tem muitos apartamentos sendo penhorados e indo a leilão por causa de dívidas de condomínio. Então o bom é não deixar o bolo crescer. Muitos dos síndicos, até com os quais a gente trabalha, nós vemos que todo mundo hoje reconhece que as pessoas passam por dificuldade, isso é uma coisa natural. Então o primeiro conselho que a gente costuma dar é o seguinte: atrasou o condomínio, está passando por uma dificuldade, ficou desempregado, teve uma doença na família,
procura o síndico, explica a situação. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, mas Uma negociação. eu acredito que daqui a uns 2, 3 meses eu vou me recuperar e aí eu vou procurar vocês para parcelar e tal. O síndico, estando ciente do problema, ele tem, não vou dizer que o síndico vai tolerar você ficar um ano devendo condomínio, Sim. mas ele demora um pouquinho mais para mandar para o advogado, você consegue de repente parcelar aquele condomínio de uma forma um pouquinho melhor, direto com o síndico. Ah, dá para parcelar isso também? Tá, isso aí entra naquela questão da mediação que a gente falou, não precisa nem ser mediação judicial, porque todo mundo pode fazer uma conciliação, isso é direito de todo mundo. E dentro de um condomínio isso é bom para todos. Eu tenho certeza que o devedor que procura o síndico, nos primeiros meses, explica o seu problema e mostra para o síndico que está buscando uma solução, Demonstra boa vontade? o síndico vai tentar ajudar. Claro. É, lógico que ele não vai ficar esperando o resto da vida, até porque o síndico ele tem obrigações para com o condomínio, ele também não pode segurar muito tempo. Mas o que o síndico puder fazer para receber de uma forma... Porque na justiça, por mais que exista a execução, que o processo hoje ele seja mais rápido, a justiça nunca ela é rápida, né? Para os nossos... Então, o rápido na justiça é 1 ano, 2 anos. Uau. Então, se o síndico conseguir resolver em 6 meses... Tá ótimo, já Tá ganhou. ótimo, o condomínio recebe rápido, né? A pessoa se livra do problema. Sim. É bom para todo mundo. E antes desse novo Código de Processo Civil, quanto tempo levava assim para comprovar na justiça que aquele condomínio é um título executivo? Quanto tempo levava isso que agora foi abolido? Quando o condômino, o devedor, ele contratava advogado, apresentava defesa e demandava que o juiz proferisse uma sentença condenando o condômino a pagar o condomínio, essa sentença levava pelo menos 1 ano. E ainda tinha possibilidade de recurso ao tribunal, então até você conseguir efetivar uma cobrança, aí era 3, 4, 5, alguns processos até 10 anos. Olha só. Então a expectativa é que hoje isso se reduza aí para em torno de 3 anos, 4 anos, se você considerar um processo onde o réu exerça todo o seu direito de defesa, né? Nesse processo de execução, é importante dizer, não é que o condômino não possa mais se defender, ele pode, só que a defesa ela é mais restrita. Então ele vai poder se defender, por exemplo, se o condomínio entrar cobrando um valor que está errado. Então a taxa de condomínio era R$700 e o condomínio entra dizendo que era 1.000, logicamente ele tem o prazo para oferecer embargos, é o nome da defesa, onde ele vai dizer, olha, existe um excesso aqui, o boleto era de 700, não posso pagar, não posso ser obrigado a pagar 1.000, ou que o condomínio cobre de repente juros abusivos, diferente do que consta da convenção. Isso tudo continua com pleno direito de defesa. Certo. A única questão é que as matérias de defesa são mais restritas, né? Restritas. E não é possível chegar na justiça e se fazer um acordo, eu digo, paga 50% da dívida e morre tudo aqui. Em termos de condomínio, nós sempre orientamos os síndicos nesse sentido. Acordo, nós orientamos a fazer acordo para parcelamento. Nunca para dar desconto. Por quê? Porque o síndico ele não é o dono do dinheiro. O dinheiro é dos condôminos. A convenção prevê um encargo, quer dizer, uma multa, juros para o condomínio inadimplente. Então, o síndico, a partir do momento que ele concede desconto com o dinheiro dos outros, ele está cometendo uma irregularidade perante o condomínio. Aí não pode. Então, a única forma, ao nosso ver, de o síndico ou o próprio condomínio, enfim, conceder um desconto para algum condômino é convocando uma Assembleia deliberando e a Assembleia Geral aprovando, porque a Assembleia Geral é soberana. É soberana. Fora isso, nós aconselhamos sempre a apenas fazer parcelamento. Parcelamento. E caso um processo desses vá à justiça, o cidadão tem direito à tal da defesa da defensoria dativa. Não é? Quem não tem condições de contratar advogado, e aí hoje, eu não sei quais são os critérios que a Defensoria Pública está usando. Que mudou, né? Antes era a OAB que prestava... Antes a OAB prestava esse serviço. Tinha uma quantidade maior de advogados, esses advogados eram remunerados pelo Estado, mas o STF disse que esse modelo era inconstitucional. Hoje esse serviço é prestado pela Defensoria Pública do Estado. Que Santa Catarina, aliás, né, doutor, foi o último estado da federação a criar a sua defensoria por ordem até do Supremo. Como esse modelo da defensoria dativa da OAB antes funcionava, o Estado aguardou a decisão final do STF para depois montar a defensoria, né? Porque era menos custoso, digamos assim, ao Estado e oferecia. Então, você tinha antes milhares de advogados prestando esse serviço por todo o Estado. Hoje a Defensoria Pública tem, salvo engano, 60 ou 90 Reduziu o número, defensores para o Estado inteiro.
E de qualquer forma é um direito que o cidadão tem É um gratuitamente. direito que o cidadão tem, mas não é para todo mundo que não queira pagar advogado. Você tem que comprovar que você efetivamente tem que precisa. comprovar. Questão de rendimentos, patrimônio, isso a defensoria tem os seus próprios critérios, eu não sei exatamente quais são. Certo, mas tem que... Mas existe. Quem não tem condições, e consiga comprovar isso, tem tanto a defensoria pública para lhe defender, quanto isenção nas custas judiciais, tem uma série de benefícios que isso a própria lei resguarda. E no caso de ser julgado e ter que pagar o condomínio e as custas judiciais, ele vai pagar a parte do advogado do que o acionou. Isso. Do condomínio. São chamados a dativa responde pela sua parte. Mas quem tem esse benefício de ser defendido pela Defensoria Pública tem isenção de custas e isenção desses honorários também. Também. Ele vai pagar a dívida, mas não vai pagar honorários que a gente chama de honorários sucumbenciais e não vai pagar custas para a justiça. Sucumbenciais? Sucumbenciais. Honorários do sucumbente, ou seja, honorários de quem perde a ação. Esse juridiquês é uma maravilha, é uma maravilha. Tem que ser advogado para tramitar nesse mundo, né? Tem que... a gente costuma dizer que o advogado tem mania de usar termos complexos, né? Às vezes termos em latim, mas tem que ser específico e claro, né? Por mais que a gente tente, são coisas que estão tão incorporadas, são termos que estão tão incorporados no meio jurídico. A gente, quando vem até numa entrevista assim, que a gente sabe que vai ao público em geral, a gente tenta usar termos mais simples, mas não adianta. Já está simplificando, mesmo o dia assim. disso a gente isso acaba se incorporando no nosso vocabulário, às vezes a gente fala, mesmo tentando simplificar o próprio o jurídico já é por si só complicado, né? E não há como, na verdade. E é bom até para o telespectador internauta também ir aprendendo essas questões técnicas. Com certeza, isso porque volta e meia hoje está tudo na internet, está no noticiário, né? Então a gente vai aprendendo devagarinho. Muito bem. O doutor se formou aonde? Aqui em Florianópolis? Eu me formei na Univale, em Biguaçu. Univale em Biguaçu. Na Univale em Biguaçu. E tinha aula de latim lá também? Não, já tinha passado essa época. Hoje em dia, graças a Deus, as faculdades abandonaram já isso e a própria justiça cada vez mais está abandonando esse vínculo com o latim, né? Que é uma coisa que só serve para complicar. É verdade, né? Fica até bonitinho, mas então, aí tem que traduzir. São termos que têm equivalentes em português e que todo mundo compreende, mas o costume jurídico se opta por aquele termo em latim. Mas isso a justiça cada vez mais está abandonando. Facilitando a nossa vida. Com certeza. Porque a justiça ela tem que estar próxima do cidadão. E para estar próxima, ela tem que ser compreendida, né? O cidadão ele tem que receber uma sentença e conseguir ler essa sentença e entender o que o juiz disse. Olha, o juiz disse que eu não tenho razão e condenou a pagar. Né? Agora, se o juiz usa, não só o juiz, o próprio advogado na petição, uma terminologia também, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa leia e compreenda. Quando ela compreende, às vezes é mais fácil até dela cumprir essa decisão, né? Com certeza, com certeza. Dr. Alberto Luiz Calgaro, advogado, especialista em questões de condomínios, assessor do Sindiconde, o Sindicato dos Condomínios aqui da região da Grande Florianópolis, assessor e disponível, né, lá no Bloco B, sobreloja do CEISA Center, para você, condômino, cidadão, telespectador, internauta, sanar as suas dúvidas, né? Vamos simplificar também. Para atendimento nessas questões condominiais, é melhor fazer contato via Sindiconde. Tudo, né? através do Sindiconde. O Sindiconde tem uma equipe lá que as dúvidas mais corriqueiras, as coisas do dia a dia, eles já de pronto já sabem responder. Eventualmente, quando tem alguma coisa mais complexa que demande atuação de advogado, o Sindiconde tem inclusive outros advogados também. Não é exclusividade? Tudo através... Não é exclusividade, e o Sindiconde ele repassa, os advogados prestam esse atendimento, mas tudo através do Sindiconde. Do Sindiconde. E muita coisa o próprio seu Alfred pode resolver, né? Porque ele é o homem que mais conhece condomínio aqui, a experiência dele aí de décadas aí à frente dos condomínios, e muita coisa que ele, só com a experiência, ele já mata numa conversa. Inclusive é síndico do próprio CEISA Center, né? Desde a fundação. Desde a fundação do Desde que o CEISA Center foi fundado, na década de 70, eu acredito, ele é o síndico. Tá aí. Procure então, né? www.sindiconde.com.br para rever esse bate-papo aqui com o Dr. Alberto Luiz Calgaro e saber como entrar em contato e usufruir todos os benefícios e auxílios que o Sindiconde presta aí para a boa convivência dentro de um condomínio. Muito obrigado mais uma vez pela presença, doutor. Bons processos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, como eu falei, estou sempre à disposição aí, o que a gente puder contribuir,
né, é só chamar que a gente vem. E em nome, mais uma vez, da Cronos Segurança e da Casas d'Água, a parceira dos condomínios, agradecemos a você, telespectador e internauta, pela audiência em mais este nosso condomínio hoje na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Apoio Cronos. Casas da Água.